Eu nunca entendi direito o que meu avô via na minha irmã gêmea e que ele não conseguia enxergar em mim. Desde que nascemos, ela foi o orgulho da família. Tudo que ela fazia era exaltada, tudo que eu fazia era ignorado ou ridicularizado. Meu avô, um advogado renomado e respeitado na cidade, não perdia uma oportunidade de me humilhar na frente dos outros. Ele me chamou de vergonha da família mais vezes do que consigo contar. Lembro da primeira vez que eu vi aquilo. Eu devia ter uns 12 anos, e na festa de aniversário do meu avô, eu tentava mostrar o desenho que tinha feito para ele. Minha irmã, com seu sorriso perfeito, já estava cercada por parentes e amigos, todos babando por ela. Quando me aproximei, ele olhou para mim com desprezo e disse, autossuficiente para todos ouvirem: "Você é uma decepção, uma vergonha para essa família. Não sabe aproveitar nada do que tem. Por que não aprende a ser mais como sua irmã?" Eu senti meu rosto queimando, a vontade de desaparecer. Minha mãe tentou me consolar, mas o olhar dela era triste, e eu sabia que lá no fundo, ela também já tinha perdido as esperanças em mim. Os anos seguintes foram um ciclo cruel, minha irmã conquistando medalhas na escola, elogios da família, festas de debutante e fotos nas redes sociais. Eu fui a fracassada da casa, aquela que sempre errava, que nunca fazia nada certo. Meu pai evitava olhar na minha cara, e minha mãe sempre falava baixo comigo, quase com pena. Meu avô sempre fazia questão de lembrar a todos quem era o verdadeiro orgulho da família. O ápice da rejeição foi na universidade. Eu escolhi direito, porque queria provar que poderia ser tão boa quanto ele. Minha irmã, que estudava moda, tinha o apoio integral da família, claro. Mas eu era motivo de piada na mesa do jantar. Eles apostavam no fracasso que eu seria. E aí, veio a tentativa de sabotagem. Era um dia quente de outubro, e eu tinha uma prova decisiva para passar em uma matéria fundamental para o estágio que eu buscava. Minha mochila desapareceu misteriosamente. Todos os meus livros, anotações, documentos para a prova, sumiram. Naquele momento, eu sabia quem tinha feito aquilo. Quem mais poderia querer me ver fracassar? Eu me desesperei. Corri para a coordenação da faculdade. Expliquei o que tinha acontecido, mas já era tarde demais. A prova tinha acabado, e meu nome já estava marcado com o F. O pior? Na mesma semana, minha irmã conseguiu um estágio dos sonhos numa renomada grife de moda. A família não fez questão nem de disfarçar a alegria. Eu me sentia enterrada viva, presa em uma vida onde meu valor era medido só pela opinião deles. Até que quase tudo mudou. Foi depois da tentativa de sabotagem que algo dentro de mim quebrou. Não o tipo de quebra que se conserta, mas o tipo que te força a se reconstruir, a lutar contra tudo e contra todos. Comecei a estudar à noite, trabalhar em empregos temporários, e me afastei da família. Não precisava mais da aprovação deles. Eu queria construir meu próprio caminho, longe daquela sombra cruel. Até que meses depois, recebi um telefonema que mudou tudo. O escritório de advocacia onde meu avô trabalhava me chamou para uma vaga que ninguém tinha me contado. Era minha chance de provar que eu não era a vergonha da família, que eu podia ser mais do que eles imaginavam. Mas eu não fazia ideia do que me esperava lá dentro. Quando atendi o telefonema daquele escritório, minha voz mal saiu firme. Era uma oferta para um estágio, uma chance de ouro, mas também uma armadilha disfarçada. O lugar onde meu avô trabalhava me convocava. A mesma casa que foi palco das humilhações, do desprezo, da rejeição. Eu hesitei, quase recusei, mas algo me puxava para dentro daquele inferno, provar que eu podia ser melhor que ele. No primeiro dia, meus dedos tremiam enquanto abria a porta do escritório. O cheiro de couro antigo, o silêncio carregado de tensão, e as paredes adornadas com diplomas do meu avô me lembravam o peso da família que eu carregava. Os olhares não tardaram a me envolver, alguns cúmplices, outros claramente indiferentes ou até hostis. Logo de cara, recebi um convite disfarçado de conselho. Não se meta em coisas maiores que você, menina. Um dos advogados mais antigos, que sempre foi fiel ao meu avô, me lançou esse olhar gelado. Senti um nó na garganta, mas sorri. Afinal, eu não estava ali para fazer amigos. Estava para conquistar meu espaço. Meu avô apareceu naquele dia. Imponente, com seus 70 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás, olhar afiado que parecia atravessar a alma. Quando me viu, aquele breve instante congelou no tempo. Ele disse, com a voz seca: "Não sei por que insistem em te manter aqui. Você nunca foi boa o bastante." Não tive resposta. Apenas apertei os punhos e respirei fundo. Nas semanas seguintes, a rotina era uma batalha constante. Horas a fio lidando com processos que ele nunca me confiaria, consultas que eu tinha que estudar para entender, e o peso esmagador da vigilância dos que duvidavam de mim. Mas no fundo, eu começava a colher pequenas vitórias, um contrato bem redigido, uma audiência ganha, elogios discretos de um cliente satisfeito. Cada conquista era um soco no estômago do orgulho do meu avô. E minha irmã, nada mudou para ela.
Continuava no mundo da moda, encantando a família com fotos, festas e uma vida de aparente sucesso. Eu sentia o veneno da comparação, mas resistia. A tentativa de sabotagem no passado, que havia sido a maior injustiça da minha vida, ficou mais clara. Havia pessoas no escritório dispostas a me ver fracassar a qualquer custo. Descobri que meu avô estava entre eles, manobrando nos bastidores para me derrubar. Mas a gota d'água veio quando, numa reunião importante, fui sabotada na frente de todos. Alguém alterou um documento crucial que eu deveria apresentar, e eu fui a única responsabilizada pela falha. Humilhada, minha confiança ameaçou ruir. Foi nesse momento, no chão do banheiro, escondida entre lágrimas, que ouvi uma voz na minha cabeça. Você vai provar que está errada. Você vai mostrar quem realmente manda. De volta ao meu lugar, tomei uma decisão. Comecei a coletar provas, a investigar em silêncio. Não seria mais uma vítima. Mas quanto mais eu cavava, mais sujo o passado ficava. Descobri que minha irmã não era apenas a preferida. Ela tinha seu próprio segredo obscuro, uma mancha que a família escondia a 7 chaves. E o que fazer com essa arma? Eu estava prestes a entender que a maior batalha não era contra meu avô ou os colegas do escritório, mas contra a própria família que eu um dia quis tanto pertencer. Naquele momento, um e-mail inesperado piscou na minha tela. Precisamos conversar. Urgente. Era de uma fonte anônima. Algo que poderia virar tudo de cabeça para baixo. O e-mail piscava na minha tela como uma luz no fim de um túnel escuro, ou talvez, a luz do trem vindo na minha direção. Era anônimo, sem remetente, apenas um convite seco. Precisamos conversar. Urgente. Confie em mim. O coração disparou, as mãos suavam, e por um instante, o medo e a dúvida me paralisaram. Quem poderia me mandar isso? E por quê? Estava prestes a mergulhar em algo que talvez não conseguisse controlar, mas eu sabia que não podia ignorar. Já tinha deixado a vida me derrubar demais vezes. Decidi aceitar. Marquei um encontro num café discreto, fora do meu bairro, onde ninguém me conhecia. Cheguei cedo, me sentei numa mesa no canto, observando cada rosto que entrava. Minha mente não parava de criar cenários. E se fosse uma armadilha? Se fosse alguém ligado ao meu avô ou à minha irmã? Quando a pessoa finalmente chegou, fiquei surpresa. Era alguém que eu conhecia muito bem, a antiga assistente do meu avô, a única que sempre demonstrou um pouco de simpatia por mim, mesmo que em segredo. Seus olhos eram um misto de medo e urgência. Eu não podia mais guardar isso, disse ela, quase sussurrando. Sua irmã. Ela não é o que todos pensam. Há coisas muito graves acontecendo, e seu avô está no meio disso. Meu estômago virou ao ouvir aquilo. O que eu já desconfiava, mas nunca tive coragem de encarar, começava a vir à tona. Ela me entregou uma pasta com documentos, fotos, mensagens. Tudo o que eu precisava para entender o podre que existia por trás da fachada perfeita da minha família. Descobri que minha irmã estava envolvida em um esquema de corrupção com fornecedores ligados ao escritório do meu avô. Subornos, contratos fraudulentos, manipulação de licitações, uma teia imunda que envolvia não só ela, mas também meu avô e outros nomes poderosos da cidade. A sensação de choque me esmagou. O sangue parecia congelar nas veias. A menina perfeita, a preferida, a orgulho da família, era uma peça central de um jogo sujo que arruinava vidas e destruía a justiça que meu avô deveria defender. Por outro lado, me sentia uma mistura de raiva e uma estranha compaixão. Minha irmã havia se vendido para o sistema corrupto, talvez para ganhar aquele amor que nunca recebeu da família, assim como eu. Voltei para casa naquela noite com a mente fervendo. Eu poderia expor tudo, destruir minha irmã e meu avô numa única jogada de mestre. Mas a pergunta que martelava era, eu queria me tornar como eles? Minha reconstrução emocional era uma batalha diária. Entre o desejo de vingança e a vontade de ser melhor, eu precisava achar um caminho que não me destruísse. Na manhã seguinte, ao chegar no escritório, o ambiente estava tenso. Meu avô soube do meu encontro, disso eu não tinha dúvidas. E os olhares começaram a ficar mais pesados, mais ameaçadores. Foi quando recebi uma ligação do meu chefe direto, um homem que até então se mostrava neutro. Venha para a sala de reuniões. Agora. Entrei no cômodo e encontrei meu avô sentado com um sorriso gelado. Ele levantou-se e me encarou. Você sabe que não tem futuro aqui, não é? Eu respirei fundo e respondi. Talvez eu esteja criando um futuro que você nunca imaginou. Antes que ele pudesse retrucar, o chefe falou. Temos que conversar sobre seu desempenho e seu lugar nesta firma. O clima era pesado, carregado de ameaças veladas. Eu sabia que aquilo era uma tentativa de me derrubar de vez. Mas eu tinha pasta, eu tinha provas. Não iria cair sem lutar. Ainda assim, no fundo, sentia o peso de estar prestes a confrontar minha própria família numa guerra que poderia me destruir. E quando achei que tudo estava prestes a explodir, recebi uma mensagem no celular, dessa vez de um número conhecido. Cuidado, nem tudo é o que parece. Sua irmã não está sozinha nisso. Seu avô tem aliados perigosos. Você não sabe em quem confiar. Meu coração gelou.
Quem estava tentando me avisar? Quem me observava? Eu não sabia se era um inimigo ou um aliado, mas aquela mensagem abriu uma nova porta de incertezas que me deixou tensa e alerta. A mensagem no meu celular ficou piscando na tela como um aviso vermelho, uma sirene de emergência que me fazia entender que no meio daquele jogo sujo, eu era apenas uma peça, talvez a mais frágil, talvez a mais perigosa. Cuidado, nem tudo é o que parece. Sua irmã não está sozinha nisso. Seu avô tem aliados perigosos. Você não sabe em quem confiar. Meu peito apertou com um medo cru, que nada tinha a ver com a infância nem com as humilhações. Era medo de algo maior, uma ameaça invisível que poderia me engolir inteira. No escritório, a tensão se tornou quase palpável. Sentia os olhos em mim, os cochichos baixos que se calavam quando eu passava. Eu era o foco, a ameaça que eles não esperavam. Mas foi quando decidi que não podia mais viver na defensiva, que as coisas começaram a se mover de verdade. Reuni a coragem e voltei à assistente do meu avô, aquela que tinha me entregado a pasta com os documentos da corrupção. Precisava entender o tamanho daquele monstro. Eles têm contatos na polícia, na justiça, na política, ela confidenciou, olhando para os lados antes de continuar. E meu avô, ele é só uma peça. Um dos líderes, mas não o topo. Minha mente girava. O que significava isso para mim? Para minha irmã? Para toda essa história? Voltei ao escritório com a cabeça fervilhando de planos. Era uma corrida contra o tempo, contra todos aqueles que queriam me ver sumir. Uma noite, enquanto revisava documentos no meu apartamento, ouvi um barulho. Alguém tentou arrombar a porta. Meu coração disparou, o corpo todo tremeu. Sabia que não era coincidência. Na manhã seguinte, fui direto à polícia. Esperei a hora do plantão, e com toda a força que me restava, relatei a invasão e toda a história da corrupção. Usei as provas que tinha para exigir proteção. A resposta foi lenta e burocrática, mas uma coisa ficou clara, eu estava sozinha. Nenhum amigo, nenhum parente, nem mesmo meu chefe, que até então me aconselhava a recuar. Foi quando percebi que o único jeito era ir até o fim sozinha. Mas, no meio desse caos, algo inesperado aconteceu. Um dos advogados do escritório, um cara que até então se mostrava frio e distante, procurou-me. Chamou-me para um café. Não era uma armadilha, eu senti isso no olhar dele. Ele se apresentou como Marcos. Com uma voz grave e segura, disse: "Sei que está enfrentando um inferno. Eu também não concordo com o que está acontecendo aqui. Se quiser, posso ajudar." A dúvida me atacou de novo. Quem era ele? Um aliado ou um lobo disfarçado? Mas por dentro, eu sabia que precisava confiar em alguém. Aceitei o apoio. Com Marcos, comecei a traçar estratégias para coletar mais provas, para expor a corrupção, para fazer justiça, não só por mim, mas por todas as pessoas que aquela família destruiu. Enquanto isso, minha relação com meu avô ficou mais tensa. Ele me evitava, mas os ataques e humilhações não paravam. Em uma reunião, me chamou de bastarda, e disse que eu não passava de uma tentativa fracassada de ser alguém. Senti a raiva ferver dentro de mim. Não era mais a menina insegura do passado. Eu era a mulher que estava pronta para virar o jogo. Em paralelo, comecei a investigar minha irmã por conta própria. Encontrei mensagens que mostravam que ela estava em um conflito interno. Ela sabia que aquilo era errado, mas tinha medo. Medo da família, medo do que aconteceria se falasse. O que me doía era perceber que, no fundo, minha irmã também era uma vítima da ganância e do medo que corroíam a todos. Foi nesse ponto que a tensão explodiu. Em um jantar de família, quando tudo parecia disfarçado de normalidade, meu avô soltou uma provocação venenosa, dizendo que eu nunca passaria de uma sombra da minha irmã. Eu não aguentei. Levantei a voz, joguei na mesa tudo o que sentia. A sombra. Eu posso ser a luz que vai queimar essa casa toda se vocês não tomarem cuidado. O silêncio caiu. Minha mãe chorava, meu pai desviava o olhar. Minha irmã não conseguia encarar meus olhos. Eu sabia que aquela guerra estava apenas começando. Naquela noite, quando achava que poderia respirar um pouco, recebi outra mensagem anônima. Ela não é sua única inimiga. Cuidado com quem chama de aliado. Eu não sabia mais em quem confiar. O jogo estava maior do que eu imaginava. Minha vida, minha carreira, minha família, tudo pendia numa corda bamba. Mas uma coisa era certa, eu não iria desistir. O jogo sujo que minha família jogava, e que eu por tanto tempo fui obrigada a assistir do banco de reserva, finalmente estava chegando ao ponto de virada. Eu não era mais aquela garota que chorava escondida no banheiro do escritório, nem a vergonha da família, que meu avô adorava rotular na frente de todo mundo. Eu era uma tempestade. Marcos, meu inesperado aliado, provou ser mais valioso do que qualquer parceiro que eu pudesse imaginar. Com a ajuda dele, consegui reunir provas sólidas sobre o esquema de corrupção envolvendo meu avô, minha irmã e os aliados perigosos que me tinham alertado. Não foi fácil. Cada passo era vigiado, cada ligação era uma aposta na minha sobrevivência. Vez ou outra, eu me pegava pensando se tudo aquilo valia a pena.
A sensação de traição misturada ao desejo de justiça criava um turbilhão dentro do meu peito, até que chegou o dia do confronto. Marcos e eu marcamos uma reunião com o delegado responsável pelo caso, entregando tudo, os documentos, as gravações, as mensagens, até as fotos comprometedoras da minha irmã. A sensação de colocar tudo nas mãos da justiça foi ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Na mesma semana, a notícia vazou para o escritório. Meu avô, normalmente tão seguro e arrogante, ficou visivelmente abalado. As fofocas começaram, e os olhares passaram de desdém a apreensão. Foi quando o inesperado aconteceu. Minha irmã me procurou, chorando, pedindo perdão. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Ela disse, a voz embargada. Mas não consegui sair daquele mundo sozinha. Me perdoa? Por dentro, eu sentia um misto de compaixão e rancor. A mulher que cresceu na minha sombra era, no fim das contas, uma vítima do mesmo sistema podre que tentava destruir. Decidi que a vingança sem perdão não era meu caminho. Aceitei o pedido dela, mas deixei claro, a justiça tinha que seguir seu curso. Enquanto isso, meu avô tentou usar toda sua influência para barrar as investigações. Mas o peso das provas era maior que sua arrogância. Em uma audiência que acompanhamos juntos, ele foi humilhado publicamente. O mesmo homem que me chamava de vergonha da família, teve que ouvir acusações sérias, e ver seu nome manchado. E eu estava lá de pé, com a cabeça erguida, vendo meu salário subir, minha carreira deslanchar, e o respeito que sempre me negaram começar a brotar. Minha mãe me ligou numa tarde, a voz embargada. Eu sempre soube que você era especial. Desculpa por tudo, mas eu sabia que a verdadeira prova não era o que eles diziam, e sim o que eu sentia. No meio de tudo isso, aprendi que a verdadeira redenção não estava em provar algo para eles, mas em me encontrar e me aceitar, em reconstruir cada pedaço de mim que foi quebrado pela rejeição, pelo desprezo e pela injustiça. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a menina que carregava o peso do sobrenome para baixo. Vejo uma mulher que lutou, sangrou, caiu, e se levantou mais forte. E quanto ao meu avô, ele ainda me evita. E eu recebo hoje um salário maior que o dele, trabalho nos melhores casos e construo uma reputação que ninguém pode destruir. Mas o que mais me surpreende, e que ninguém sabe, é que ainda guardo uma dúvida que me atormenta. Será que minha irmã realmente queria me destruir, ou ela também era prisioneira desse jogo sujo? E acima de tudo, será que a justiça que buscamos realmente traz paz, ou apenas abre portas para novos conflitos? Essa é minha história. Uma história de rejeição, luta, vingança e, acima de tudo, redenção. Sei que não terminou, porque em toda família, existe um segredo enterrado, e o nosso ainda está longe de ser totalmente revelado. Quando tudo parecia que iria se acalmar, a verdade mais cruel e inesperada veio à tona, e me atingiu como um soco no estômago. Não era só minha irmã que estava presa nesse jogo, eu também tinha sido manipulada desde o começo. Depois que o processo contra meu avô e ela avançou, um nome novo apareceu nas investigações, um nome que ninguém esperava, o meu. Sim, eu. Descobriram que por mais que eu tentasse me afastar, minha ascensão na firma tinha sido minada desde dentro, e que parte dos erros que me atribuíram foram forjados por alguém que queria me colocar na mira da justiça para me destruir. Mas a verdade era ainda mais amarga. Havia alguém manipulando tudo das sombras, alguém que usava o nome da família para controlar e destruir. Eu não tinha inimigos à toa. A pessoa por trás disso tudo era alguém que se escondia atrás da máscara da confiança, e que há anos se alimentava do ódio entre irmãos, da ganância e das feridas abertas. Essa revelação me fez questionar tudo o que vivi. Quem eu podia confiar de verdade? Quem era meu inimigo? Quem era meu aliado? Mas não havia tempo para dúvida. A guerra estava longe de acabar. Ao meu lado, Marcos continuava firme, um pilar de força. Juntos decidimos enfrentar esse inimigo oculto, seja quem fosse. Nas semanas seguintes, investigamos, coletamos provas, nos infiltramos em círculos que antes me eram proibidos. Descobri que a corrupção e as traições eram mais profundas do que imaginei. Até que numa noite fria recebi uma mensagem: se quer paz, vem amanhã ao velho casarão da família. Sozinha. O medo apertou, mas a determinação falou mais alto. Eu precisava encarar esse fantasma de uma vez por todas. Chegando lá, as sombras da casa pareciam me engolir. A porta rangeu, e eu entrei. Não havia ninguém, só uma carta em cima da mesa. Você foi uma marionete. A família inteira, um tabuleiro. Mas só você pode decidir o próximo movimento. Jogue com inteligência, ou será o próximo a cair. Um calafrio percorreu minha espinha. A carta estava assinada com as iniciais AF. Meu coração disparou. Era ele. O verdadeiro maestro da destruição, o manipulador invisível. Mas eu não iria mais ser uma peça no jogo de ninguém. E você, leitor? O que faria se descobrisse que o inimigo mais perigoso está mais perto do que imagina? Que família, sangue e laços podem ser as maiores prisões? Minha história termina aqui, por enquanto.
mas a batalha pela minha alma, pela minha verdade e pela justiça continua.